Oiê, gente, como é que vocês estão? Vamos fazer uma leitura financeira hoje, depois de algum tempo. Temos 3 opções. Hoje tem o R$2, R$20, R$50 e os tarôs, tá? Veja qual é a possibilidade que mais te chama atenção. Tem o Botticelli, o Fontaine e o clássico Rider-Waite na opção 3. Não leve em consideração, nossa, o ego, né? Tipo, vou escolher a nota maior financeira, não é essa a questão. Vê o que mais te chama atenção, tá? Pra gente fazer essa leitura financeira, observando também que a gente tá indo pra metade do ano, né? E geralmente eu falo para as pessoas próximas do meu trabalho, alunos e clientes, tem picos de análise que fazemos, né, enquanto ser humanos, que são o início do ano, a metade do ano e o final do ano, que são picos de crise, assim, não uma crise paralisadora, mas uma crise de análise. O começo do ano a gente fica, nossa, o que eu vou fazer no meu ano? O meio do ano é aquela crise de passaram-se 6 meses, o que eu fiz da minha vida. E o final do ano é, tá, um ano acabou. Vem aquela melancolia misturada com euforia, e toda a agitação de final de ano. Então, talvez seja um lembrete aí pra você de retomar algumas coisas, sabe? Nessa metade do ano temos mais 6 meses pra frente e 6 meses significativos, né? Todo mundo passando por algum tipo de questão pessoal e coletiva. Então, vamos analisar aí, tá? Faça a sua escolha e vamos começar com o grupo número 1, nota de R$2. Grupo número 1. Quando eu trouxe o 2, me veio muita sensação da papisa, né? Que é o arcano 2 maior ali do tarô. E olhando para essa nota, me vem muita sensação também do 2 de espadas. Quem conhece tarô vai saber qual é a carta, mas se você não conhece tarô, não precisa, tá? Porque eu te trago a mensagem agora. O 2 de espadas, ele demonstra que há algumas coisas que você não vai olhar e não consegue olhar. Você tá tampando os olhos aí para algumas situações. E como a gente tá falando sobre dinheiro, talvez você não esteja olhando para os seus gastos de fato. Talvez você só esteja vivendo um dia após o outro, sem olhar o passado e sem projetar o futuro também. O passado no sentido de, vou olhar aqui o meu histórico financeiro, vou organizar minhas planilhas, vou fazer acontecer algumas coisas que eu gostaria. Talvez a vida tenha te engolido, tá? E por isso, por esse motivo, você esteja só vivendo um dia após o outro aí, em relação às suas finanças, em relação ao planejamento, que não pode ser que não tenha, ou se tem, é um planejamento pouco pífio, assim, sabe? Superficial, só pra ter o básico do planejamento e das coisas que você precisa organizar. E é interessante porque a sensação que traz o tarô, porque é um tarô clássico, né? É que tem algumas crenças enraizadas aí de família também. Eu tenho alguns vídeos numa playlist aqui de financeiro que falam sobre... Tem uma leitura, não lembro qual, mas fala sobre karmas geracionais, sabe? E talvez você traga crenças financeiras que nem são suas, assim. Talvez você não ganhe mais ou não se organize melhor por conta da sua estruturação geracional, assim, a forma que tu aprendeu, a forma que você foi ensinada, direta e indiretamente, porque a forma que a gente mais aprende não é com alguém falando, é com alguém demonstrando, principalmente quando somos crianças, né? Então, que lar você esteve financeiro que te trouxe para o lugar onde você tá agora? Não é responsabilizar totalmente esse lar, mas é entender, compreender como que isso te moldou pro agora, para você tomar ação sobre isso, sabe? Tem coisas que você não toma ação porque não tá dando emocionalmente, mentalmente, te trava, assim. Tá, vamos ver. Por que você não ganha mais?
Nossa, antes de tirar a carta, veio muito uma sensação que alguns de vocês escolheram profissões legais, só que alguns não escolheram profissões tão legais assim que gostariam de exercer. Só que essa profissão não te brilha aos olhos. O que você gostaria mesmo de fazer ficou um pouco para trás, sabe? Porque você não ganha mais, porque você não inicia esse processo de... Nossa, veio uma visualização agora. Você não inicia o processo de desconstrução do que você acha que é ser feliz. Eu sei que foi um socão agora, tá? Grupo número 1. Mas é como se você precisasse realmente desconstruir esse lugar sólido que você tem de pensar que é só essa maneira que se ganha dinheiro, que é só essa maneira que você consegue se expressar no mundo. Você tem mais possibilidades, você precisa... Eu vou trazer um negócio muito coach agora, mas vamos lá. Você precisa confiar na sua capacidade de reconstrução. E isso não vai vir de ninguém. Não vai vir do externo, não vai vir de um curso, não vai vir de nada. Vai vir de você. E como você tá com algumas questões aí que você não quer ver, não porque você não quer, mas porque você não consegue agora, você precisa estruturar um pouco mais seu self interno. O que é isso, né? Quem é você? Pra você poder se redirecionar na vida mesmo, sabe? E esses 6 meses podem ser uma porta, eu vou colocar em outros termos, pode ser um portal de expansão da sua própria consciência e ciência de si mesmo, de si mesma. Então, para você começar a desconstruir essa realidade a qual você não está feliz, você precisa dar o primeiro passo, assim. Você precisa entrar na floresta com a ferramenta que você tem abrir uma trilha nova. É uma floresta muito fechada, Você não tá com calçado específico para isso. Você não levou marmitinha, você não sabe fazer fogo. Mas você tem uma ferramenta. Ah, é um facão? Talvez seja uma faca. Mas é a ferramenta que você tem. Então você precisa dela para conseguir estruturar isso tudo. Ok, grupo número 1. Voltamos, grupo número 1. Tive que pausar a gravação para poder atender a porta. Mas vamos lá. Eu trouxe para ancorar a tua leitura. Interessante vir sessão, né? Mas tá. Para ancorar a tua leitura, eu trouxe o Oráculo do Pão. Eu amo ele. Quem tá aqui há mais tempo sabe que é um oráculo muito gostoso de ser lido, ele dá um aconchego e, pelo que a gente leu até agora, você precisa de um aconcheguinho, né? Grupo número 1. Então, qual a melhor forma de liberar esses padrões, sabe? Vamos ver aqui, qual a melhor forma de liberar esses padrões. Paciência. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo, dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo, para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Vem muito uma reflexão, assim, da sua leitura, que é escolher melhor, sabe? As suas ações, os seus pensamentos, a sua ação para o que você recebe em relação a dinheiro também. Tenha paciência, tenha respeito a si também, né? Essa paciência, ela fala muito sobre o respeito a si, no seu caso. É o que tá vindo aqui para te trazer. Então, tenha paciência no seu processo, as coisas não se desconstroem do dia para noite, só porque você teve
um vislumbre de consciência, as coisas são desconstruídas continuamente por muito tempo, né? Lembre-se que você viveu nessa existência até agora com esse conjunto de crenças, que foi o que te fez sobreviver até aqui, mas é necessário que você vá desconstruindo essa casinha de crenças pouco a pouco, né, para conseguir se restabelecer em relação ao seu financeiro, em relação ao que você acredita sobre dinheiro e que você possa florescer, sabe? Essa expansão financeira com mais tranquilidade. E me veio muito agora para que você consiga ter uma estabilidade financeira no envelhecimento, sabe? Veio muito essa sensação. Opa, bati no tripé. Veio muito essa sensação assim de comece a plantar agora, tire a venda dos olhos, retome a sua capacidade de escolha consciente, sabe? Porque de forma inconsciente você já tá escolhendo, mas e conscientemente? Como é que tá? Ok? Espero que tenha feito sentido pra você. Um beijo, grupo número 1. Nos vemos muito em breve. Vamos embaralhar. Vamos para o grupo número 2. R$20. Você precisa... Nossa, tá. Veio uma mensagem já na nota. No Pix impresso que temos hoje na mesa de tarô. Você precisa, não só você precisa, mas você já está tendo uma nova consciência sobre o que é dinheiro, né? No grupo número 2. Interessante. Você já consegue compreender o que é dinheiro. Que é para além do papel, para além do valor, para além do seu trabalho. É um fluxo mesmo de troca, de respeito, sabe? É como se tu tivesse... Tem a pirâmide de Maslow? Se você não souber o que só que dar um Google, você vai entender que tem as demandas do ser humano, né? A primeira etapa da pirâmide são as necessidades básicas e a gente vai evoluindo e talvez você já tenha passado de certa forma, de forma consciente e ou material dessa primeira camada da pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades básicas, então talvez você já consiga refletir um pouco mais sobre dinheiro, entender o que é dinheiro para você, entender essa parte mais quântica da parte financeira, sabe? Então é como se você estivesse num patamar um pouco maior de consciência do que o grupo número 1 até, né? E até da maioria dos seres humanos encarnados, assim. Porque a galera que manifesta, Tá, aqui tá vindo uma consciência aqui. A galera que manifesta, a galera que faz acontecer dinheiro de outras formas, a não ser as tradicionais, está num despertar diferenciado, assim, tá num elo frequencial diferenciado. E ou você está despertando para isso, ou você já tem as ferramentas para despertar isso, ou você já está caminhando. Então, você, de qualquer forma, está aí num patamar diferenciado sobre o que é dinheiro para você nesse planeta, tá? E aí, nossa, eu nem abri o teu tarô ainda. Vem o tarô Fontaine para você. Eu amo esse tarô porque ele fala de emoções. E é interessante na grupo 2, porque saia um recado aí emocional, espiritual sobre dinheiro para você, já na nota de R$20. E é o tarô das emoções. Eu costumo dizer que ele é meu tarô pisciano, porque ele é bem emocional, assim, na minha perspectiva de leitura. Então, vamos ver aí. Vou fazer uma pergunta diferente para você. Qual degrau evolutivo você precisa transpor para concretizar os seus ganhos? Porque ganhar tu já ganha, mas concretizar esses ganhos.
Tá, ok. Grupo número 2, você tem umas crenças, tá, vamos lá. É como se a tua evolução financeira, ela fosse uma grande montanha-russa, né? Evolui de certa forma quando você consegue fazer essa salto quântico, né? Essa consciência quântica aí. E você cai às vezes. Então é tudo uma montanha-russa. Às vezes com muito, às vezes com pouco, às vezes com muito, 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 às vezes com pouco, quase passando um perrenguezinho. Então, como você desbloqueou uma identidade, caraca, tá, um fragmento de identidade própria em relação a riquezas, em relação a ter dinheiro, estar confortável, às vezes vem uma crença externa, ou você não tá num dia tão bom e você baixa sua frequência, acaba se influenciando com o externo e baixando sua frequência e recebendo menos, ou você passa por algumas instabilidades emocionais e isso acaba influenciando financeiramente, porque aí você não tem vontade de fazer as coisas e acaba aí enfiando os pés pelas mãos, tá? Seria muito importante que você trabalhasse esse autossabotagem em você de forma consciente, extremamente consciente, assim, tipo, faça, se você, independente da terapia que você faça, vá para a próxima sessão com essa demanda para a pessoa que te cuida. Olha, eu gostaria de entender um pouco mais sobre minha autossabotagem. Caso você não tenha ainda uma observação sobre isso, eu acredito que você já saiba o que faz com que você se autossabote. Então, seria importante, a partir de agora, você traçar estratégias para que isso não ocorra mais. Então, é um momento muito decisivo, assim, para você. Essas montanhas russas podem deixar de acontecer. E você pode entrar num nível de estabilidade, tanto emocional que reflete no seu financeiro. Porque aí você consegue realmente achar o pote de ouro no fim do arco-íris, sabe? É uma possibilidade que você tem, assim. Mas isso só vai acontecer se você se propor a realmente fazer o trabalho de sombra, né? Olhar para o que realmente está escondido aí, olhar para qual é o padrão comportamental das nuances das baixas também. É importante que você olhe qual que é o padrão de todas as baixas. O cenário pode mudar, mas a raiz das baixas é importante que você observe, tá? Vou tirar vou tirar aqui uma cartinha. O que vem pra você? Gratidão. Veio de pegar a última mesmo e virar pra você, grupo número 2. E a carta pra você é a gratidão, né? De recadinho aí do oráculo do pão, tá? Então, é celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar. É uma bela forma de se agradecer. Veio muito quando você tá em baixa, a baixa fica muito baixa, sabe? E a alta talvez fique muito alta, tanto emocional quanto financeiramente. Então, é importante que nas baixas você se recorde. Eu sei que é um desafio para todos nós, mas nas baixas faça o seu melhor para se recordar pelo que você é grato, pelo que você já tem. Por exemplo, nossa, eu tô num momento muito desafiador. Tá, mas eu tenho 2 amigas que me dão suporte, que me ouvem incondicionalmente, que me trazem uma perspectiva sobre a situação que eu tô passando sem julgamento, praticando realmente a empatia. Então é importante que você se recorde o que você já tem nos momentos de baixa, porque eles vão te trazer para a superfície muito mais rápido do que anteriormente. Ok, grupo 2, espero que tenha feito sentido para você.
E a gente se vê em breve. Beijos. Ai, não vou misturar a carta com dinheiro. Deixa separado. Pronto. Grupo 3. Tudo bem, grupo 3? Como vocês estão? Nossa, eu senti uma alegria de chegar aqui no grupo 3. É interessante, né? Porque sai a carta, a nota de R$ 50 e veio muito a carta do Papa, assim, e ela me transmite esse lugar de ponte, sabe? É como se você realmente precisasse dessa mensagem, assim, para canalizar coisas que você já vinha pensando. Tem uma parte sua que canaliza muitas coisas. Só que você acredita pouco, né, na tua intuição, grupo 3. Talvez você esteja numa fase dessas. E você precisa concretizar aqui, agora, e ter mais pontes pra te trazer pra, tipo, o que você acredita de fato, sabe? Que é um mundo diferente do que se apresenta nesse momento pra você. Mas ele tá concretizado também. Então, é como se essa leitura pra você, grupo 3, fosse a ponte de renascimento dos seus pensamentos. Ok. O que o grupo 3 precisa saber sobre a vida financeira deles? Tá? Veio muito de te falar que a tua vida financeira tá completamente ligada, ou, para alguns, muito ligada à sua devoção espiritual a si mesmo, a si mesma. Essa ponte que está sendo feita aqui, uma ponte que você deixou de fazer para si mesmo, a si mesma. Talvez, bem talvez, assim, quem está vendo essa leitura 3, seja trabalhadores da luz, que perderam um pouco a fé, que perderam um pouco da intuição, que precisam retomar as suas práticas espirituais para poder se ancorar nesse planeta, nessa forma de viver, nessa escolha que você teve de vir para cá, encarnar aqui e ter a capacidade de estruturar o que você vai estruturar. É como se fosse um chamado de recordar-se porque você está aqui, grupo 3. Independente se você é trabalhador ou trabalhadora da luz, direta ou indiretamente, o seu trabalho é importante. Cami, mas eu trabalho na padaria. Eu faço os pães. Eu sou padeiro. O seu trabalho é extremamente importante. Extremamente. Você alimenta as pessoas. E para quem estuda mais aprofundado as frequências, todo esse mundo, sabe que o que a gente coloca na comida vai pro outro. Então, assim, Cami, mas eu trabalho no mercado. Você tá influenciando diretamente e indiretamente as pessoas que pegam aqueles pacotinhos que tu coloca no mercado. De novo, assim, eu sei que parece um papo de maluco, mas quem estuda frequência, magias de alto astral, magias de pensamento, da fala, né? Quem estuda isso tá entendendo o que eu tô falando. E se você tá no grupo 3, ou você tem um vislumbre disso, ou você é um estudiosa desses temas. Então, assim, do momento que você acorda ao momento que você dorme, grupo 3, você é um trabalhador da luz. Independente da tua profissão. Sim, direta ou indiretamente, você faz diferença no meio que você tá. E é necessário que você se recorde disso. É necessário que você reestruture isso, independente também da sua religião, da sua espiritualidade. Né? A gente sabe que tem muita gente de outras religiões que vem em leituras de tarô
E o que é incrível, né? Porque transpassa a barreira do preconceito, do preconceito, né, que a gente tem. Então, independente do que você acredita, você é um trabalhador da luz, assim. Tem gente que tá na Terra para ser auxiliado. Você é auxiliador ou auxiliadora. É importante que você se recorde que você é ponte. Você é a ponte. O que o grupo 3 precisa saber? Você precisa cuidar das suas emoções o quanto antes. E se recordar de fato quem você é. Talvez algum de vocês estejam passando por momentos desafiadores emocionais, coisas que ou vocês buscaram auxílio com a sua rede de apoio e não foram totalmente compreendidos ou até julgados, ou alguns de vocês também não abriram pra ninguém, como tá desafiador, sabe? Mas é importante que você cuide dessas emoções. Um banhozinho de boldo é bom, tá? Mesmo se você for de outra religião, assim, banho de boldo vai te auxiliar a limpar, equilibrar o mental. Mas não só isso. E para além disso, retomar a sua espiritualidade. Ai, Cami, mas eu sou ateu ou ateia. Ok, retome suas verdades. Retome quem você é. Faça as coisas que te preenchem, para que você consiga sair desse lugar de passividade, de esmorecimento, de dores emocionais, sabe? E se recorde quem você é. Se recorde o que você veio fazer aqui. Ai, Cami, mas tá desafiadora, não sei. Nossa, tá difícil. Mas você tem a capacidade de mudar. Dá o primeiro passinho, sabe? O primeiro passinho. Lembra que você tem mais 6 meses pela frente pra estruturar esse 2026. Ok? Pra você não ver conselho do oráculo do pão. Essa mensagem já é o suficiente pra você. Eu espero que tenha feito sentido. Beijo. Grupo número 3, perdão. Grupo número 3. Espero que a gente se veja em breve.